Olá, está começando mais um Conexões. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos escuros e lisos abaixo dos ombros, olhos também escuros. Visto uma roupa preta e estou sentada na redação da TV UFG. Quem faz a interpretação para Libras neste programa é o professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Muito obrigada pela sua presença, professor Diego. Bom, e você pode nos assistir em diferentes plataformas. A TV, o Sinal Aberto, 15.1, na NET Goiânia, no canal 21, ou então pela internet. O Mundo, ops, quase errei o nome do programa. O Conexões vai ao ar no canal da TV UFG, no YouTube, também no site da TV ou no aplicativo que você pode baixar gratuitamente em celulares com modelo Android. Bom, e hoje a gente vai falar sobre um tema que está sendo discutido nas últimas semanas, que são os direitos relativos à posse de animais, principalmente animais selvagens. Então a gente vai falar disso porque muitas pessoas têm vontade de ter um animal em casa, inclusive animais silvestres, que não são aqueles animais domesticados. Mas retirar esses animais do meio ambiente, né, do habitat deles, pode ser considerado crime. Só pode ser adquirido um animal silvestre por meio de criadouros legais. E o interessado tem que receber uma licença de órgãos responsáveis, que são também aqueles que fiscalizam a posse desses animais. Mas para explicar melhor tudo isso para você, a gente tem duas convidadas no programa de hoje. A primeira delas é a Luciana Batalha, professora da Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. Olá, professora Luciana, muito obrigada pela sua presença. Peço que você faça uma rápida descrição física para a gente. Ok, muito obrigada por esse convite mais uma vez, é ótimo estar aqui com vocês. Eu sou Luciana Batalha, professora da Escola de Veterinária e Zootecnia. Eu sou mulher de pele clara, o cabelo preto, branco, pela idade, um pouco abaixo do ombro. Nós também vamos conversar com a Pauliane Rodrigues, que é presidente da Comissão de Direito Animal da OAB Goiás. Olá, Pauliane, muito obrigada pela sua presença também. Já peço a mesma coisa, que você se apresente para o nosso público cego e de baixa visão. Bom, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou loira, do olho claro, cabelo acima do ombro um pouquinho e visto uma roupa escura também. Tá certo, Poliane. Vou começar com a professora Luciana para a gente começar a falar desse assunto que acredito que movimentou muito as redes sociais nas últimas semanas, né? A gente teve um caso específico que a gente nem vai citar, mas que as pessoas muito provavelmente ouviram falar dele, da posse de um animal silvestre como se fosse um animal de estimação. E houve toda uma polêmica, multas, a retirada desse animal. Queria, professora Luciana, que a gente explicasse para o nosso público qual que é a diferença de um animal silvestre para um pet, né, para um animal de estimação. Eu posso, por exemplo, ter uma galinha como animal de estimação, posso ter algum outro animal que não seja, por exemplo, o cachorro e o gato, que são os mais comuns. Tenta dar essa explicação inicial para a gente, professora. Então vamos lá, Camila, na verdade existem várias abordagens com relação a isso, né? Quando a gente fala de um animal pet, geralmente, a primeira coisa que vem à cabeça são cães e gatos, né? Que são animais que, segundo a própria legislação, segundo o IBAMA, ele fala que são animais que já têm uma seleção genética para que eles possam conviver com a espécie humana. Então, ao longo do tempo, foram feitas seleções genéticas, onde a gente criou raças de cães e raças de gatos que, ao longo do tempo, foram se adaptando à nossa rotina. Então, tem cães utilizados para caça, cães utilizados para guarda, cães utilizados para condução de animais com deficiência visual. Existem várias raças e várias características selecionadas de acordo com a necessidade do ser humano. Quando a gente fala de animais pet exóticos ou animais silvestres, né, que os silvestres podem ser nativos ou exóticos, e a gente tem os dois sendo utilizados como pet, são animais que, apesar de já existirem em cativeiro há várias décadas, ainda não existe uma seleção genética do mesmo jeito que esses animais considerados domésticos. Então, existe uma grande divergência com relação, né, à manutenção desses animais em cativeiro, até porque uma coisa que eu gosto sempre de deixar muito clara
talvez a Pauliane saiba disso também, a maior parte dos maus tratos que a gente vê com animais mantidos em cativeiro são os cativeiros residenciais, né. Existem vários tipos de cativeiro, existem os zoológicos, aquários, santuários, e infelizmente as maiores barbáries a gente vê dentro das residências, onde você não tem uma fiscalização, onde você vê, pessoas agindo conforme o seu hábito cultural, o seu meio social, a sua, facilidade de se adaptar à rotina com aquele animal. Então, independente do animal ser pet doméstico ou um pet selvagem, exótico ou silvestre, ou nativo, desculpa, a gente tem esse grande problema, que é o animal mantido em cativeiro residencial, onde a gente não tem acesso ao que é feito com ele. Isso pode gerar muito problema. Se você tem um animal silvestre, que não tem uma genética selecionada para conviver com o ser humano, mantido dentro da residência com uma pessoa que tem certo desenvolvimento de agressividade ou alguma coisa assim, os danos podem ser piores, porque é um animal que não vai tolerar tão bem essa mudança de humor e de comportamento do ser humano. E aí a gente vê coisas acontecendo, como, os animais mordendo os tutores, tentando fugir e conflitos muito fortes, né, que geram, às vezes, acidentes muito feios. Bom, Pauliane, se você quiser também, né, acrescentar essa pergunta, mas já vou ampliar, né, além dessa diferença entre pets e animais silvestres, qual que é a legislação hoje que a gente tem em relação, vamos falar primeiro desses animais silvestres. Se eu quiser ter um animal silvestre como animal de estimação, o que existe na legislação, né, que resguarde que esse animal vai ser bem tratado, que esse dono, né, realmente esteja utilizando esse animal para esse fim, né? Explica um pouco para a gente. Bom, a gente tem a lei, que é a Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, né? Ali no artigo 29, ela trata realmente dessa questão da gente ter a guarda ou você ser o tutor desses animais. E tem uma lista já que considera quais são os animais que podem ser silvestres, né? E podem ser animais pets. Eu sou uma pessoa que eu sou contra, porque eu acho que a gente errou muito no cão e o gato, né? São os animais que mais sofrem maus tratos, tanto é que a nossa penalidade hoje ela foi aumentada, porque são os animais que convivem mais conosco. Infelizmente, as pessoas são violentas e descontam suas raivas, frustrações em cima desses animais. Então, eu sou totalmente contra, né, essa lista PET, mas a gente não tem como conter isso, né? Então, esses animais sofrem muito porque o lugar de bicho, de animal silvestre, é na mata, é na natureza, né? Não junto conosco. Porque isso atrapalha todo um fluxo, né? Atrapalha realmente o animal expressar o comportamento dele natural, né? E atrapalha um monte de outras coisas. Relativamente a animais silvestres, a gente tem o artigo 29 que fala que esses animais só podem, né, ter pessoas para criá-los autorizadas pelo IBAMA, né, que é o órgão que fiscaliza, ou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então, ela também pode dar essa autorização. E todo animal pet, né, considerado silvestre, que as pessoas forem ter, esses animais eles têm que vir com nota fiscal. E também tem uma nota do criador. Então, aquele criador que cria esses animais para serem pets, ele também tem que ser autorizado por esses órgãos. Então, assim, realmente é uma questão que tem que se discutir, né? Esse caso desse animal lá, eu não tenho muitas informações, né? A gente não pode também tanto adentrar nisso, porque realmente eu não tive acesso ao processo, mas o lugar de animal silvestre é na mata, longe dos humanos, né? Porque a gente interfere no ciclo desses animais, esses animais trazem doenças, né? A professora Luciana, ela como veterinária, sabe muito bem disso, e vice-versa. A gente também pode transmitir doença para esses animais. Então, assim, o contato do animal para o humano não é um contato realmente positivo, é um contato negativo. Professora Luciana, a gente pode falar de danos a esses animais? Qual que é a posição da senhora em relação a ter animais silvestres, né, domesticados? A gente tem alguns exemplos, né? A cobra, por exemplo, seja várias pessoas que adquirem tanto cobras nativas do Brasil quanto cobras exóticas. O que a senhora pensa sobre isso também? E pode interferir, assim como a Pauliane destacou, tanto na vida desses animais, quanto no meio ambiente em que eles vivem, caso haja, né, uma procura por certos animais silvestres, e também nessa relação homem-animal também pode ter algo danoso para o ser humano entrar em contato com esses animais?
Camila, eu sou médica veterinária há 31 anos, né, e há 31 anos eu trabalho com animais silvestres. Então tem muita coisa para ser contextualizada, eu acho que a gente não pode simplificar. Eu particularmente não gosto, eu não tenho nenhum pet silvestre, nunca tive, nunca pretendo ter, né, porque eu acho que, efetivamente a gente precisa dos animais mantidos na natureza o máximo possível. Por outro lado, eu não condeno quem tenha e eu não condeno o processo de produção. Existem 3 tipos distintos de criadouros, né, então tem o comercial, que a Pauliane citou, inclusive a lista PET que ela citou, ela é estadual, cada estado tem a sua lista PET, a gente ainda está devendo aqui, né, Pauliane, no estado de Goiás, uma lista PET definitiva, tem estados que já têm lista PET há muito tempo. E eu acho que, assim, o criadouro comercial, ele começou de uma forma errada. Ele começou trazendo a seguinte máxima, que se a gente conseguisse, reproduzir os animais, tipo um papagaio, que era o que mais era mais cobiçado, digamos assim, a gente conseguiria inibir o tráfico. Só que o custo de produção de um animal desse nunca vai competir com o tráfico de animal silvestre. Então eu acho que ele começou com essa forma errada, mas, por outro lado, a gente tem 2 outros tipos de criadouro. A gente tem criadouro científico e o criadouro conservacionista, né. E a gente vê muito erro de observação desses lugares, zoológicos, aquários, santuários. Eu costumo dizer nas minhas aulas que não é porque se chama zoológico, ele é bom ou ruim, não é porque se chama santuário, ele é bom ou ruim. Todos eles têm, exemplos maravilhosos e exemplos medonhos espalhados pelo mundo, né. E a gente tem que começar a desmistificar isso. Então, quando a gente fala, de um criadouro, um zoológico, um santuário, um aquário que tem como intuito fazer a preservação de espécies, eu concordo com a Pauliane. Eu queria muito que todos os animais silvestres tivessem espaço na natureza. E, infelizmente, eles não têm. Infelizmente, você tem alguns animais que são mantidos dentro de zoológicos, são reproduzidos, né, e a gente não tem espaço na natureza para esses animais habitarem. Então, existem propostas de criação de parques para que, quando a gente tiver um número X de animais no zoológico ou no criadouro, ele volte para a natureza. Então esse conceito eu acho que a gente não pode generalizar, né. E sim, Camila, tem muito problema de transmissão de doença. A gente viu o Covid, né, o Covid veio de um animal silvestre e atingiu a população humana. A gente tem a AIDS, a gente tem hantavirose, leishmaniose, tem várias doenças que eu posso destacar aqui para você. Mas a gente sabe que, o impacto, às vezes, maior, que a população não tem noção, é do que a gente passa para esses animais, né. Toda vez que a gente vê em Goiânia, a notícia de que tem um animal, ligam para mim de vez em quando e falam: "Professora, tem uma sussuarana no prédio, o que que a gente vai fazer?". A minha preocupação é que você fala: "Gente, primeiro, por que que essa sussuarana chegou nesse prédio, no centro da cidade, né? Ela está perdida, com certeza, e ela está exposta a várias doenças que na natureza ela não teria". Né? Então, quando a gente retorna esse animal para a natureza, a gente está retornando não só o animal, mas todas as doenças que ela adquiriu enquanto ela estava passeando na cidade. E a gente está levando essa doença para a mata. Então, a gente está criando uma bola de neve, está criando um ciclo que é muito ruim, é muito deletério. E esse meio ambiente vai ficando cada vez mais degradado e a gente tem menos espaço. Então, é por isso que eu falo, acho que a gente tem que ponderar, né? O ideal seria que todos estivessem soltos. Mas será que a gente também estaria? Nós somos só mais uma espécie animal. E a gente está sentado, cada um no seu, né, no seu lugar, no seu escritório, no ar-condicionado, fazendo essa entrevista. E se a gente tivesse que viver no meio do mato com esses bichos, será que a gente sobreviveria? Né? Essa é uma questão que eu sempre levo para os meus alunos na sala de aula. A gente tem que saber, compartimentalizar, entender, trabalhar cada área, cada questão, para poder resolver da melhor forma possível, porque quando a gente generaliza, a gente dá um tiro no pé, né. Então, assim, muita troca de doença, mas muita coisa a ser conversada sobre o tema, muita mesmo. Poliane, voltando a falar um pouco mais sobre legislação, queria que a gente falasse um pouco sobre a questão do tráfico de animais, né? Existe uma legislação específica para esse tipo de ação. A gente sabe que muita gente, muitas vezes, compra, né, como a professora Luciana citou, o papagaio, outras aves, mantém aves
em gaiolas, ou então a gente já vê também histórias de pequenos mamíferos, né, como macacos, por exemplo, que são vendidos como animais pet. O que uma pessoa que vende, que compra esse tipo de animal pode receber de penalidade, né? E, por exemplo, nesse caso que a gente viu recentemente na mídia, não foi um animal vendido ou comprado, mas um animal que estava no seu meio, no seu habitat natural, foi retirado dele para ser criado como um animal doméstico. Por exemplo, alguém que tem uma fazenda ou uma chácara que faça isso também pode ser penalizado. Queria que a gente entendesse um pouco mais sobre isso, para que as pessoas saibam até mesmo onde elas estão errando, né? Para elas também começarem a fazer o certo. Hoje estou aqui com a participação especial do Luke, que é meu cachorro. Então, hoje a gente tem, sim, a lei, né, que é a Lei de Crimes Ambiental, a Lei 9.605, de 98, o artigo 29, ele dispõe ali do que seria permitido ou não, né, e dispõe também os órgãos que irão fiscalizar. Essa questão das pessoas terem animais silvestres, você achou um animal igual aconteceu com esse rapaz, você comunicar o órgão precisa ser comunicado. Infelizmente, a penalidade é muito pequena, né, para quem comercializa animais, o tráfico de animais, por isso que ele sobrevive, porque a penalidade é ridícula, se a gente for pensar em danos causados ao nosso meio ambiente, né? A penalidade hoje ela gira entre 6 meses a 1 ano de detenção, infelizmente. Era até quase a mesma penalidade que era de maus tratos aos animais. Então, assim, a gente precisa de uma mudança de legislação mesmo, uma mudança de postura das pessoas, né, para elas terem consciência que lugar de animal é no meio ambiente, é na mata, né? E terem a consciência que se acharem um animal, comunicar ao órgão responsável, o IBAMAS, os CETAS da sua cidade, ou a Secretaria do Meio Ambiente. Então, comunicar esses órgãos que você achou esse animal. Né? E aí o órgão vai tomar as providências que são cabíveis. Um dia eu até achei parecia uma tartaruga, mas eu não soube muito identificar. Eu levei até o IBAMA, lá no CETAS, na realidade. Por quê? Porque é um animal que eu não sabia nem cuidar, né? E pensei, esse animal aqui não vai sobreviver, né? A gente está numa cidade, numa selva de pedras, né? Fui e levei até o CETAS. Então, se você tem o CETAS aí na sua cidade, né? Leve esse animal até o CETAS. O CETAS recebe esse animal e tenta introduzir esse animal à natureza, né? Ao habitat dele natural. Então, a nossa lei hoje, que prevê penalidades para crimes contra o meio ambiente, é a Lei 9.605, e ali no artigo 29 ela dispõe do que seria crime. E dá para fazer denúncia também, Paliane? Se eu, por exemplo, souber de alguém que eu sei que revende animais, né, que captura esses animais, ou se eu souber também de uma pessoa que tenha posse de um animal silvestre, né, que não tenha registro, que tenha comprado esse animal, dá para fazer denúncia? Bom, a denúncia ela é feita na ADEMA, que é a Delegacia do Meio Ambiente, IBAMA também recebe denúncias, e você sempre descrever o que está acontecendo. Então, as denúncias podem sim ser feitas e devem ser feitas, principalmente de comércio de animais. Né? A minha grande preocupação, quando a gente falou da questão dessa exposição desse animal, que isso sim, ele fomenta esse mercado. Né? As pessoas acham bonitinho e querem ter, né? Gente, tem cachorro e gato, olha o tanto de cachorro e gato tem na rua, né? Então, assim, quer ter um animalzinho, quer ter um pet, vai lá e pega um na rua, um cachorro e um gato, leva para dentro da sua casa, faz um exame de sangue, castre, né? E cuide desse animal. Para que você vai ter um animal exótico? Para que você vai ter um animal diferente? Tenha cachorro e gato que a gente já domesticou. Agora sim consegui abrir o microfone, acontece dessas coisas no remoto. Vou para um rápido intervalo para as nossas convidadas poderem tomar uma água, você também poder tomar uma água. E a gente volta daqui a pouquinho para continuar essa conversa a respeito de direito animal. A gente vai continuar falando sobre essas questões, né, de posse de animais silvestres, pets, também sobre maus tratos, que é outra questão muito importante a gente debater aqui, para que a gente possa evitar, né, que os animais sofram qualquer tipo de crime, né, de dano físico, psicológico, emocional. E eu te convido a acompanhar a gente também nas redes sociais. Aqui embaixo você está vendo, a gente tem Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Só procurar por TV UFG e conferir o nosso conteúdo. Você pode curtir, compartilhar, comentar e também enviar sua sugestão para a gente. Além disso, a gente tem um WhatsApp. Vou te falar o número também, que vai aparecer na tela. 62 99181 1406.
62 991 81 14 06. Agora sim, apareceu aqui na tela. Então, se você quiser tirar uma foto, anotar, manda também a sua sugestão de pauta, a sua crítica, seu elogio, que a gente está esperando a sua participação. Não sai daí não, Conexões volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões, que hoje debate direito animal. Estamos falando sobre posse de animais silvestres, como pets, também legislação, né, que trata dessa área, e, claro, sobre maus tratos contra animais. Estamos conversando com a Luciana Batalha, que é professora da Escola de Veterinária e Zootecnia aqui da UFG, e com a Pauliane Rodrigues, presidente da Comissão de Direito Animal da UAB Goiás. Bom, professora Luciana, queria comentar um pouco a respeito do que a senhora falou no primeiro bloco para diferenciar esses animais silvestres, exóticos e nativos. Queria que a senhora explicasse esses dois conceitos, né? Dá para a gente entender um pouquinho, mas só para ficar totalmente claro, né? E a gente vê muitos animais, às vezes, exóticos, né, que vêm de fora, cobras, passarinhos. Meu pai, por exemplo, tinha aqueles passarinhos australianos, coloridinhos, os periquitos, que são trazidos e se tornam animais de estimação também, né? Queria que a senhora explicasse um pouquinho para a gente a respeito disso. Então, Camila, só para você saber, os periquitos australianos, eles já são considerados animais domésticos, né? Não são mais considerados animais silvestres exóticos. Existem entre os animais silvestres, a gente separa em duas categorias: os animais silvestres nativos, que são aqueles da nossa fauna, e os animais silvestres exóticos, que são fora do Brasil. Eu só queria fazer uma ressalva que quando a gente fala de fauna silvestre nativa, eu estou falando inclusive de animais marinhos, né? Porque 200 milhas jurisdicionais são considerados, mesmo os animais que só vêm para se reproduzir, como as baleias jubarte, que vão lá para abrolhos, né, para fazer reprodução uma vez por ano, elas são consideradas da nossa fauna. Os flamingos que se reproduzem no Rio Grande do Sul são considerados da nossa fauna, e várias aves migratórias que passam por aqui só para se reproduzir são consideradas da nossa fauna. E qualquer animal que esteja aqui no território que não seja da nossa fauna é considerado silvestre exótico. E existem alguns animais que, por já estarem há vários anos dentro do nosso território, em processo de produção, ou mesmo sendo utilizados como animal pet, como o periquito australiano, como marreco, escargot, búfalo, já são considerados animais domésticos. O próprio avestruz é considerado um animal doméstico, não é mais considerado um animal exótico. Então, esses animais, eles fogem um pouco do próprio conceito da legislação, que a legislação diz que o animal doméstico é aquele que passou por anos de seleção genética. E a gente tem esses animais que não têm tanta seleção genética e já são considerados domésticos, exatamente pelo interesse comercial, né? Então, essa seria a diferença básica deles. E, professora Luciana, se, por exemplo, eu decido domesticar, né, como foi esse caso recente, um animal que eu encontrei numa área, uma propriedade privada, né, uma fazenda, uma chácara, enfim. Às vezes até na boa vontade, né? Eu penso que eu posso auxiliar esse animal, posso alimentar, posso criá-lo mais próximo, né, com um animal doméstico. Quais seriam os malefícios para esse animal, por exemplo, de ser retirado do habitat? E também uma alimentação que muitas vezes não é a alimentação adequada, porque, como disse a Pauliane quando encontrou o que ela achava ser uma tartaruga, a gente não tem nem ideia do que esses animais comem direito, o que eles devem, qual a rotina de vida que eles devem ter, né? Ao dormir, ao se alimentar, ao se exercitar. Conta um pouquinho para a gente o que pode causar para esses animais, tirá-los desse habitat e levá-los para dentro de casa. Nossa, tanta coisa. Na verdade, eu vou aproveitar esses dois exemplos. O exemplo da Pauliane, né, sobre o cágado, provavelmente, que ela achou, e o exemplo, né, desse que a gente viu há pouco tempo na mídia. Se não me engano, eu e a Pauliane moramos no mesmo bairro, né? E aqui no nosso bairro é muito comum a gente encontrar esses animais transitando.
E eles são daqui, Pauliane, né? Eles são animais da fauna. A gente está tão acostumada a ver esses animais como animais pet que o nosso primeiro instinto é esse animal fugiu de algum lugar. Mas, na verdade, aqui existem vários desses animais soltos. E o que a gente deveria fazer, na verdade, é trabalhar com a conscientização do bairro, com a conscientização das pessoas na cidade, de que esses animais chegaram aqui muito antes do nosso bairro virar residencial. Então, isso é comum. Já aconteceu de ter aluno ligando para mim 2 horas da manhã, literalmente, falando: professora, eu estou no meio da BR, tem um jabuti. Eu falei: querido, ele é daí, deixa o bicho onde ele está, tira de perto da rodovia, põe no mato e vai embora, né? Então, assim, a gente tem que começar a entender que do mesmo jeito que a gente vê as araras voando aqui por cima, que são lindas, a gente vê esses bichos andando também, né? A gente vê serpentes, vira e mexe me ligam: Luciana, vem tirar essa serpente daqui. Eu falo: deixa ela passar, pelo amor de Deus, né? E com referência àquele outro caso, né, que a gente estava vendo, eu não sei se eu posso citar aqui ou não, mas, né, o caso da bichinha lá, da nossa capivarinha, na verdade, eu tenho uma coisa que eu gostaria de destacar. O que ele fez está completamente errado, não se discute, né? Mas existem diferenças culturais regionais que a gente tem que levar em consideração. Eu sou carioca, eu era surfista e estou aqui no meio de Goiás, né? A minha visão de natureza é completamente diferente de quem é daqui de Goiás e de quem é da região norte do Brasil, né? Então, quando você vê populações ribeirinhas de determinadas regiões aqui do interior, né, da região centro-oeste ou na região norte, as pessoas convivem com os animais silvestres desde que nascem. Então, para eles é comum ter uma capivara, um cateto, um queixado, um tamanduá. A gente vive vendo as pessoas dando banho de mangueira no tamanduá. É certo? Não, não é certo. Por todo aquele contexto de doença que a gente já conversou, porque mais que quando forem reagir, se eles estiverem assustados, eles vão reagir como um animal silvestre, podem provocar algum acidente, mas a relação que existe entre aquela pessoa e aquele animalzinho e um animal daquele é completamente diferente. Ele é um hábito cultural. Para mim seria curiosidade. Então, quando a gente julga um caso, a Pauliane sabe disso melhor do que eu, a gente tem que ver todo o contexto, toda a situação, né? Não é tudo preto no branco, existe toda uma casualidade envolvida. E, por mais incrível que pareça, tudo aquilo que aconteceu mostrou uma fragilidade do sistema para a gente, né? Quando é feita uma denúncia, né, que a gente é obrigado a fazer, a gente tem que fazer, o órgão fiscalizador é obrigado a tomar uma atitude. E, eventualmente, não existe um lugar adequado para receber esse animal. Esse animal, em particular, é um animal extremamente hierárquico. Se você pegar aquele filhote e levar para um outro bando, ela vai ser morta em menos de 5 segundos. Literalmente. Você solta, 5 segundos depois ela já foi destroçada, como se tivesse sei lá, uma hecatombe, destrói, como se ela explodisse. É muito rápido, né? Então, ela não tinha outra opção senão ser devolvida para aquele próprio lugar. Então, o que foi feito? Aquela pessoa foi proibida de expor na mídia aquele tipo de relacionamento. E pelo hábito cultural dele, ele vai continuar tendo. Você não consegue mudar a cultura de uma região dessa forma, né? Então, eu acho importante a gente trazer isso, né, para a população de uma forma geral. A gente não pode julgar sem entender o contexto daquilo. Bom, Pauline, agora voltando para todos os animais, e principalmente os domésticos, né? Queria que a gente falasse de maus tratos. Você citou que a lei teve uma alteração, né? Que agora a penalidade é maior. Mas antes até da gente falar da penalidade, o que é maus tratos? A gente tem uma cultura, muitas vezes, de manter, por exemplo, cães de guarda grandes para, às vezes, entre muitas aspas aí, né? Manter segurança de um local e esse animal geralmente está preso, fica muito tempo sozinho, ou então pessoas que têm animais de estimação, mantêm esses animais durante muito tempo sem nenhum tipo de relação, né, com nenhum humano, meio isolados. Isso também é maus tratos? Queria que você falasse de forma geral, né, que a gente imagina maus tratos como bater no animal, né, fazer algo mais físico, mas tem várias outras coisas que também são maus tratos, né? Bom, primeiro, para a gente falar um pouquinho sobre isso, a gente tem que falar um pouco da evolução disso tudo, né? O que eram os animais antes? Animais antes eram considerados objetos, né? Muitas vezes o animal era sim considerado objeto e a gente teve essa evolução. Os animais saíram do quintal da casa e foi para dentro dos lares. Então, com isso foi
criando realmente um laço de afetividade. Né? A comprovação da ciência vem em 2012. Né? Então, assim, é uma coisa que é até recente, se a gente for pensar. Né? A nossa legislação sempre teve lá, na nossa Constituição Federal, vedando a crueldade aos animais. Só que os advogados, para interpretar isso de uma forma que revelasse que os animais ali já eram seres sencientes, né, só surgiram depois. Então, assim, sempre teve a proteção aos animais, sempre esteve na nossa Constituição, mas as pessoas interpretavam de outra forma, né? E isso que é o bonito de tudo, né? A gente evoluir e entender que esses animais sofrem, né? Que esses animais têm consciência de tudo que acontece com eles. Então, a gente teve aí a nossa mudança de penalidade, né? Na nossa lei, que é a Lei 9.605, artigo 32 específico, trata da questão do que seria maus tratos. Ela fala, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar. Ali trata de 4 verbos, mas não é só esses 4 verbos. Se a gente hoje fosse colocar num papel, né, o que seria maus tratos, caberia mais de 300 formas de se maltratar um animal. Né? Dentre elas, você falou, deixar o animal acorrentado, deixar o animal sem alimentação, deixar o animal, às vezes, por horas, né, por locais muito pequenos, também é considerado maus tratos. Local insalubre, né, o local cheio de cocô, fezes, é considerado maus tratos. E o comportamento daquele animal também vai falar. Né? E a professora Luciana também sabe, né, que a gente hoje tem as 5 liberdades, né, que tem que ser respeitadas também, que é a liberdade do animal expressar o comportamento dele natural. Normalmente a gente, quando os veterinários, os peritos, né, vão até o local, eles atestam se o animal está sendo maltratado, às vezes pelo score corporal, se o animal está magro, mas também até pelo comportamento daquele animal, né? Se o rabinho está entre as pernas, se aquele animal reage de uma forma positiva na hora que vê o seu tutor chegando. Então, tudo hoje, a gente tem uma gama de coisas que seriam consideradas maus tratos. Por isso que cabe a cada julgador falar o que seria. Né? Esses verbos, que são esses 4 verbos que eu falei, praticar atos de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar, é só o norte. Porque se a gente fosse colocar realmente no papel o que seria maus tratos, ia ter que ter uma lei só sobre questões de maus tratos aos animais. Então, cabe cada um, né? Eu falo, faça com o animal aquilo que você goste, que faça com você. Eu acho que aí a gente começa a entender, né, o que o animal sente. E o animal é um ser consciente, ele tem consciência de tudo que acontece ao redor dele. Né? Ele não é igual nós, né? Não tem a nossa capacidade de discernir o que é certo e errado. O que é certo para nós, para o animal já não é. Então, assim, tem coisas que para o animal é irrelevante, para o humano é muito relevante. Então, faça com o animal aquilo que você queira que faça com você. Né? Dentre essas questões de maltratar, que seria espancamento, né? Bater mesmo, às vezes até na questão de violência verbal, também seria uma forma de maus tratos, que o animal ali fica totalmente coagido com o humano. É por isso que eu falo, essa relação entre nós e os animais, eu acho que nós ganhamos muito, porque os animais nos ensinam todos os dias a ser uma pessoa melhor, né? Na questão de comportamento também, mas para os animais isso não foi tão positivo, né? Senão não teria hoje essa questão de ampliar, né? De aumentar essa penalidade. Os animais sofrem e sofrem muito na mão dos humanos. Infelizmente, a gente precisa realmente mudar essa cultura. Por isso que eu falo, até a questão de tráfico de animais, é muito triste a gente ver documentários de como esses animais são levados, né? Muitos morrem dentro de malas, dentro de locais onde o animal não consegue nem respirar, falando de animais silvestres, né? O animal é tirado muito novo do meio dele. Então, assim, é uma coisa muito triste, onde essa penalidade também tinha que ser aumentada, igual foi para os animais que são os domésticos, cães e gatos, né? Porque esse aumento de penalidade foi só para o cachorro e o gato. Hoje, quem for pego maltratando animais, a penalidade é de 2 a 5 anos e a pessoa é presa em flagrante e responde um processo criminal. Antes, o que acontecia? Essa pessoa, né, ela respondia, ela ia, assinava um TCO, era liberada em seguida, né? E o Ministério Público fazia uma transação penal. Então, a pessoa não chegava nem a responder por um crime, né? Sendo que esse animal é o que mais sofria os danos. E muitas vezes esse animal ainda continuava com aquele tutor, com o agressor. Hoje não, hoje é retirado esse animal daquele local onde o animal sofre os maus tratos e a pessoa responde por um crime. Ainda bem que teve esse aumento de penalidade.
Bom, professora Luciana, em relação a outros animais, o que a gente pode falar sobre maus tratos, né? A gente destacou muito o que a Poliane colocou agora, os pets, né? Que essa legislação foi aumentada para os pets, mas tem outros animais que estão na convivência com o ser humano. A gente pode citar os cavalos, né? Que são muitas vezes usados para serviços de carga, vacas, bois. Há alguma orientação específica em relação a maus tratos contra esses animais? Então, Camila, infelizmente essa mudança da legislação que a Pauliana estava falando, né, que é de dezembro de 2020, se não me engano, ela só foi feita para cães e gatos, né? Infelizmente, os outros animais acabaram ficando de fora. A gente tem um histórico desde a década de 30, se não me engano, com Getúlio Vargas, que foi a primeira vez que se falou alguma coisa sobre maus tratos em animais, e ele fez tudo voltado diretamente para cavalo, porque naquela época ainda se utilizava charrete como meio de transporte, e o Vargas era louco por cavalo. Então ele fez a primeira lei normativa, não sei, falando sobre maus tratos em cavalos, né? Então, isso vem evoluindo ao longo do tempo, e essa questão, ela é muito importante, porque assim, eu só vou discordar um pouquinho de uma coisa que a Pauliane falou, né? Que a gente tem que ver o que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Concordo muito até certo ponto, porque cada animal é diferente. Né? Então, assim, de uma forma geral, para você ter ideia, apesar da gente ser animal também, nós temos uma evolução mental e social que vários animais não têm. De uma forma geral, os animais eles sentem, se não me engano, 6 ou 7 tipos de sentimento. Por exemplo, eles sentem medo, eles sentem prazer, eles sentem tédio, ciúme, raiva, compaixão, gratidão, mas eles não sentem amor. Né? Isso é uma coisa que é muito chocante da gente falar, porque quando a gente vê a definição dos sentimentos, o amor é um sentimento elaborado e ele requer várias coisas, respeito, compaixão e etc. E os animais não têm capacidade fisiológica, não têm neurotransmissor para ter esse tipo de sentimento, evolutivamente falando. E claro que isso é uma questão de nomenclatura. Né? Quando a gente chega em casa, como a Pauliane falou, eu tenho 6 cachorros e 3 gatos, todos resgatados de rua, faço esse trabalho de resgatar, castrar, arranjar dona, adotar, eu faço tudo isso, né? E eu sei que eles me amam, eu sei que eles são apaixonados, mas não é amor. Então, quando a gente fala que a gente não faz com os animais o que a gente não gostaria, de uma certa forma, a gente está tirando o direito desses animais de serem quem são. Então, se eu pego, por exemplo, vou te dar um exemplo de um animal de zoológico, tá? Se eu tiver um leão preso num recinto, eu até uso esse exemplo na minha sala de aula. Eu tenho uma foto de um recinto de leão que você olha e fala assim: nossa, o recinto é enorme, todo gramado, tem umas pedras com água, maravilhoso. Tem um leão e uma leoa. E o outro recinto, ele é enorme, mas ele tem uns arbustos pequenos, ele não tem água, ele não tem não sei o que eu falo. Qual o melhor recinto? Aí todo mundo, aquele, professora, que tem a água, que tem. Não, não. O animal mora na savana. A savana tem um tipo de bioma. Geneticamente, esse animal evoluiu para crescer, se multiplicar e se perpetuar na savana, e não no ambiente daquele, né? Aquele ambiente é um ambiente humanizado. Eu adoraria ficar lá dentro tomando um copo de vinho, mas não é por aí. Né? A gente não pode trazer essa realidade. Então, às vezes, a gente vê os maus tratos acontecendo exatamente porque as pessoas querem trazer a realidade delas para aquele animal. Então, a gente vê as pessoas falando de alimentação vegana para cães e gatos, a gente vê as pessoas falando de, eu vou colocar essa minha serpente, eu tenho uma serpente do deserto, eu vou botar ela num ambiente enorme com uma cascata de água, ela vai morrer. Ela vai morrer. Então, a gente tem que entender exatamente o bioma daquele animal para fazer isso que a Pauliane, desculpa, Pauliane, estava falando. A gente tem que ter o animal expressando o comportamento natural dele, que a genética evolutiva dele propiciou. Né? Isso é muito importante. E a gente vê, assim, quando a gente faz atendimento clínico, quando a gente vê, né, o que os alunos trazem, o que a gente vê nos grupos de animais silvestres, de profissionais que trabalham pelo Brasil, a grande maioria dos maus tratos são por falta de conhecimento das necessidades básicas dos animais, com relação à alimentação, com relação ao tipo de ambiente que ele tem que ter, com relação ao excesso de contato.
né? Pauliane sabe disso, a gente tem um gato, né? O gato é um animal que é super na dele. Eu falo que o gato é o pet para quem é bem resolvido, que o cachorro a gente é carente, a gente abraça e ele adora. O gato não. O gato, você tem aquele gato mais sociável, mas a maioria é super tranquila, fica na dela e compartilha o ambiente com você. E se você é uma pessoa que quer abraçar muito o animal e tem um gato como pet, não vai ser um pet legal para você. Né? Então, assim, a gente entender a fisiologia, a evolução, como funciona esse animal, o comportamento, é fundamental para estabelecer as condições de bem-estar para que ele possa desenvolver o comportamento natural. Né? Então, ao invés da gente humanizar, vamos conhecer a biologia, o comportamento do animal para poder reservar o espaço dele. Isso é o que eu acho que é o ideal. O nosso tempo está chegando ao fim, mas queria agradecer. Muito obrigada, Poliane, pela sua presença aqui com a gente mais uma vez. Eu que quero agradecer a oportunidade, é muito bom a gente falar de animais. Ah, eu vou discordar da professora Luciana. Os bichos me amam demais. Nossa, os meus também, Pauliane. Eu até acho bom a gente conversar sobre isso. Eu sou muito aberta a sugestões, opiniões, e eu acho que o bacana é a gente realmente ter posições diferentes, cada um respeitar as posições uma das outras, né? Que eu acho que isso é o mais importante de um debate. E assim, eu estou fazendo veterinária, né? Eu estou no 4º período, né? Que assim, eu sou uma pessoa apaixonada por animais mesmo, eu sempre gostei. Por isso que eu comecei essa luta aqui no nosso estado, mas eu amo. E eu espero que eles me amem de volta, mas também fazer um... Eles amam do jeito deles, Poliane, não é do jeito humano, é do jeito animal. Obrigada também, professora Luciana, pela sua presença. Muito bom também poder contar com a senhora aqui. Eu que agradeço mais uma vez o convite, é um prazer sempre poder falar, trazer informação, conversar, debater, fazer com que a população pense a respeito do assunto. Acho que isso é o mais importante, a gente vir aqui conversar e trazer de forma mais esmiuçada um pouquinho da ciência para que a população crie um senso crítico e trabalhe em cima disso, né? Então, obrigada mais uma vez, Camila. Obrigada também, professor Diego, pela sua presença aqui conosco. Esse é o último bloco do Conexões de hoje e vamos direto para as nossas dicas. Para começar, a gente fala de uma oportunidade para quem quer se tornar servidor público federal. Foi lançado o edital do concurso para compor o quadro de pessoal técnico administrativo em educação na Universidade Federal de Goiás. São 63 vagas para ampla concorrência, 5 para candidatos com deficiência e 17 para candidatos negros. Assim, são 85 oportunidades imediatas de ingressar no Serviço Público Federal. As inscrições terminam às 5 horas da tarde do dia 12 de junho e elas podem ser feitas no portal do candidato, no site institutoverbena.fg.br. Só você olhar aqui embaixo na tela que pode tirar uma foto, copiar o endereço do site, institutoverbena.com.br. E 25 de maio é Dia Nacional da Adoção. Por isso, o Juizado da Infância e Juventude de Goiânia promove a Semana da Adoção, com ações para divulgar as regras para se adotar uma criança e também para orientar sobre o programa Entrega Legal, que permite que famílias que não têm condições para criar filhos e decidem entregá-los para adoção. A semana conta com uma série de atividades, como distribuição de materiais explicativos em pontos de muita movimentação na cidade, como shoppings, aeroporto, rodoviária e terminais de ônibus. Também vão ocorrer palestras e cursos. O encerramento é no sábado, às 9 horas da manhã, no Parque Flamboyant. E para finalizar, eu dou mais uma dica direto da Universidade Federal de Goiás. Também no sábado, a partir das 8 horas da manhã, será realizado o evento UFG em Todo Lugar, na Escola Municipal Professora Dalca Leles, que fica no setor Orlando de Moraes, perto do campus Samambaia da UFG.
Durante esse evento, haverá promoção e popularização da ciência. Mais informações você encontra no perfil do Instagram, @proec.ufg, @proec.ufg. E é com essas dicas que eu encerro Conexões de hoje, te convidando a continuar acompanhando a programação da TV UFG. Conexões vai ao ar toda quinta, às 4h30 da tarde, com reprise no domingo, às 7 horas da manhã. Te espero no nosso próximo programa. Tchau!